Olá, bom dia, queridos. É aqui o canal Reino em Pauta com vocês todos os dias. Feliz, contente por estar com vocês, falando com pessoas tão queridas, tão amadas. Gratidão a vocês pela comunhão, por estarmos juntos nessa missão, essa missão reinante. O canal O Reino em Pauta tem uma missão reinante. É de levar o evangelho do reino a todas as pessoas. Queridos, que Deus abençoe você e sua família. Obrigado por estarmos juntos. Se você acessou o nosso vídeo e não se inscreveu ainda, 2 cliques você se inscreve e vai estar junto conosco neste canal. Obrigado. Esta é a mensagem já de número 11 do tema A Voz que Decide. A penúltima mensagem eu estava falando sobre o reino, sobre a conquista do reino revelada por Jesus ao final de uma conversa cujo conteúdo era João Batista. E Jesus estava liberando aí algo sobre João Batista, né? Apresentando, na verdade, João Batista à multidão. E Jesus fala, então, amados irmãos, nos versículos 12 do capítulo 11 de Mateus, ele fala assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e os que usam de força apoderarão dele. Então, ele apresenta aqui o reino, né? Ele apresenta o reino e fala, então, desde os dias de João Batista, o reino é tomado por força. E há pessoas que se apoderam dele, né? Quando se fala do reino, eu mencionei que o reino é uma realidade inclusiva, é uma realidade que está no nosso interior, né? Um dia perguntaram para Jesus, onde está o reino? Ele olhou e falou, o reino está entre vocês. Então o reino é uma realidade. A vida prática da igreja em nossos dias, irmãos, é a realidade do reino. Então, quando a igreja vive a sua vida prática, ela está exercitando a realidade do reino. Tá? O reino, ele tanto é uma realidade hoje, que ele vai se manifestar. A manifestação do reino se dará no arrebatamento. O arrebatamento dos santos vencedores, o arrebatamento da igreja. Então aí está a manifestação do reino. Por isso que ele é uma realidade inclusiva. Por isso que a vida prática da igreja, irmãos, ela não começa com obras, atitudes, ela começa no interior. Não adianta eu praticar obras, tá? Eu correr, eu ajudar, e dentro de mim não ser uma realidade. Então eu vou ser, se eu fizer assim, eu vou ser como aquele que Jesus falou. Jesus um dia olhou e falou assim, vocês são como sepulcros caiados. Por quê? Por fora vocês são bonitos. Nossa, que lindo sepulcro caiado, sepulcro com porcelanato. É lindo, mas e por dentro? O que tem por dentro? Tem uma ossarada, uma coisa horrível. Corpo, amados irmãos, em destruição. Então, veja lá. A obra segue a fé. Tá? Quando a nossa fé ela é uma fé genuína e a nossa vida como igreja ela é praticada, então as obras é uma consequência da vida governante e reinante de Deus em nosso ser, tá? Então é impossível uma pessoa cheia de Deus não fazer a obra de Deus. É impossível uma pessoa cheinha de Deus não amar, não respeitar. É impossível uma pessoa com a presença de Deus, com a vida de Deus, não ser um instrumento vivo de Deus. Então eu quero que vocês entendam. Eu não posso fazer obra, tá, para agradar a Deus. Eu preciso fazer obra porque Deus que está dentro de mim e já está se agradando de mim, me leva a fazer a obra. É diferente. Deus não precisa de show. Deus não precisa de apresentações. Deus não precisa de demonstrações. Certo? Deus, ele quer constituir na terra o seu corpo, que é a igreja, instrumento vivo do reino de Deus.
Tanto que, se você continuar lendo esse capítulo, você vai chegar, queridos, no versículo 28, que eu citei lá atrás. No versículo 28, Jesus diz assim: venham a mim. Verso 28, ó. Venham a mim, todos, os que estão cansados e sobrecarregados. Quando a gente olha essa mensagem, a gente acha que essa palavra é especificamente para o ímpio. Para quem não conhece Deus, não tem Deus, não entende nada de Deus. Eu entendo que essa palavra é para mim, é para você. Nunca se viveu um tempo de tanto cansaço como agora. E Jesus está dizendo no contexto do reino, no contexto de João Batista, no contexto de tudo que nós lemos aqui, no mesmo capítulo, ele está dizendo: venham a mim. Mas o que é vir a mim? Será que vir a mim é ver Jesus em pé esperando alguém vir a ele? Não, é muito mais profundo que isso. Vir a mim é entender a plenitude divina inclusiva. Vir a mim é entender o Deus que habita dentro de nós. Porque se eu digo eu vou a Deus, eu coloco Deus longe de mim, distante de mim, essa não é uma realidade reinante bíblica. A realidade bíblica é que Deus habita em mim. Ele morreu para isso. Ele morreu, Cristo morreu, Jesus morreu para restaurar a imagem de Deus que estava danificada pelo pecado. A partir da morte dele e ressurreição, a imagem de Deus foi restaurada. E o que é imagem? Imagem é o interior, imagem é por dentro. Então é o interior de Deus dentro do meu interior. Você consegue entender isso? Então venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. O que sobrecarrega? São vozes. As vozes sobrecarregam a gente. Mas eu tenho uma voz que governa. Venham a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Tome sobre você o meu jugo. O jugo é um instrumento que anexa, né, o cavalo ou o boi um ao outro e a carroça. Jesus está dizendo assim: venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Tome sobre você o meu jugo, isso é, anexe a mim. Entenda que eu estou dentro de você, você está dentro de mim, somos um. Se somos um, você precisa descansar em mim. Pedro disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, amados, vir a mim é muito mais do que alguém correr e dizer: Jesus, eu te quero. Vir a mim é entender a grandeza de Deus aplicada em nosso interior. É entender a leveza divina, é entender a revelação divina colocada em nosso interior. Vir a ele é ter esse entendimento. É como o texto de Mateus 14,6 que eu interpretei lá atrás, que eu falei lá atrás para os irmãos. O caminho não é simplesmente uma porta e um caminho para você seguir. O caminho é inclusivo. No grego, o caminho é algo que faz você ter um estilo de vida. Não é algo que te chama para seguir, é algo que entra dentro de você e segue com você. Você entende isso? É simplesmente tremendo e profundo. Mas para concluir a reflexão, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Gente, quando você está a aprender, eu vejo um ato contínuo do estar anexado com ele. Porque se você está ligado com ele, o aprendizado é 24 horas. Você está ligado, então existe uma aliança, uma ligação plena e permanente que quer te levar ao aprendizado. Por isso Paulo disse um dia na sua palavra: orai sem cessar. Como que uma pessoa ora sem cessar? Vai ficar de joelho 24 horas? Vai ficar andando, gritando 24 horas? Não, irmãos. Orar sem cessar é a ligação, é a comunhão, é a aliança, é o entrosamento, é o engajamento, sabe? É a mesclagem do homem com Deus, é a mesclagem do divino com o humano. Então, a partir dessa comunhão, dessa mesclagem, você agora, amados, vai aprender dele. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus é bom.
Deus é maravilhoso, Deus compreende você, Deus entende você, até mesmo a sua e a minha dureza de coração é entendida por Ele. Vamos fazer um lembrete aqui, como Deus tratou com os seus discípulos. Puxa, Pedro era um cara que qualquer coisa ele já brigava. E Jesus foi tratando com ele, foi abençoando. Eu me lembro quando ele cortou a orelha de Malco, o Senhor não ficou tão bravo com ele. O Senhor só falou, Pedro, não deve fazer isso. Ele foi lá, pegou a orelha, sarou, ele resolveu. Irmãos, ele é maravilhoso. Ele olha para você, sabe, que está revoltado, que está não sei o quê, que está falando, que está murmurando, que está reclamando. Não quero mais saber disso, Deus não está comigo, não sei o quê. Está revoltado com a igreja, com o pastor, com tudo que acontece. Deus ainda assim tem paciência com você. Deus ainda assim te chama, venha a mim. Deus ainda assim te diz, anexe a mim e eu vou te abençoar. Esta é a palavra de Deus. Eu quero orar por você agora. Eu quero te abençoar e te agradecer e pedir para você continuar aí no canal. Pai, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por esse momento. Pai, abençoa a vida dos meus irmãos. Pai, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã.